E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero também que vocês continuem motivados, né, com o aprendizado dessa disciplina de programação web e venho trazer novidades aqui para vocês que não vai envolver código, vai ser uma aula bem diferente agora. Qual que é o objetivo? É finalmente colocar o nosso site no ar, ou seja, a gente vai aprender a hospedar o site, tá? Por que que é importante essa aula? Porque eu espero que a partir de agora, principalmente nesse momento que nós estamos fazendo atividades à distância, vocês coloquem os trabalhos de vocês online e com isso possam enviar para a gente só o link, não um arquivo zipado contendo um monte de HTML, CSS e outras linguagens que a gente vai utilizar. Então vocês vão construir o projeto de vocês, vão pôr no servidor e vão mandar só o link bem bonitinho, tá? Como que a gente vai fazer isso, gente? Bom, a aula então é uma só. Como hospedar um site, certo? Olha, quando vocês vão acessar um site do computador de vocês como usuário, você sabe que não tem segredo, né? Por exemplo, imagine que eu queira acessar um site como o endereço miguel.pro.br do meu notebook, do meu computador, e a gente sabe que isso vai haver uma requisição através da internet. Essa requisição vai chegar até um determinado servidor, né, que é um computador geralmente de grande porte e de grande disponibilidade de internet, que contém os nossos arquivos. E esse servidor vai retornar para a gente o documento e finalmente nosso navegador vai abrir. Pronto, simples assim, né? Como num passe de mágica. Porém, eu como desenvolvedor, eu fiz o meu site. E agora, como que eu disponibilizo isso? Infelizmente não é tão simples quanto um usuário, né? Não é um passe de mágica assim. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no passo a passo que a gente vai precisar fazer enquanto desenvolvedor para colocar um site no ar. Eu vou mostrar desde o início, como por exemplo, se você quer ter seu próprio servidor, seu próprio domínio. É claro que vocês não vão precisar disso nesse momento, mas caso você queira, um dia, espero que sim, você vai precisar disso, né? Então eu já vou deixar bem claro aqui como que funciona essa situação. O que que eu preciso para colocar um site no ar? Eu fiz ele, e agora o que que eu faço? Vamos lá, passo a passo, tá, gente? Primeiro passo, você precisa alugar um servidor. Quando eu falo alugar um servidor, é porque você precisa encontrar uma empresa que faça hospedagem de site, tá? Essa hospedagem ela pode ser do tipo compartilhada, ou seja, ele tem uma máquina lá com inúmeros planos de hospedagem de site, e você aluga lá X megas com tanto de transferência, com capacidade de tantos sites, que é o modelo mais comum que você encontra em empresas de hospedagem de site. Você pode também, se você quiser, alugar uma máquina virtual, que é um VPS, né? E você vai ter acesso ao root e instalar softwares que você quiser dentro das limitações de memória RAM e HD, é claro, né? E você tem um controle mais bacana sobre o que você quer hospedar ou servir nessa máquina aí. É o que eu tenho, né? Então posso colocar quantos sites eu quiser, eu tenho uma máquina virtual bem pequena, de 1 GB de RAM, mas é suficiente para o que eu preciso. E caso você queira algo mais robusto, você pode alugar uma máquina inteira, que é um servidor dedicado, onde essa máquina inteira vai estar lá no data center, também numa empresa com alta disponibilidade de internet, né, e de energia, né, com proteção de picos de luz, etc. E eles vão dar a manutenção de hardware para você. É claro que é um preço bem mais elevado, mas é para quem tem já um produto já bem estável com muitos acessos. Nessa hora você deve estar se perguntando: poxa, mas eu preciso alugar um servidor? Eu tenho um computadorzinho aqui em casa, eu não posso transformar ele em um servidor? A resposta é sim e não. Vejamos bem. Qualquer computador pode sim se transformar num servidor. Qualquer máquina. Desde um notebookzinho velho, eu transformo ele num servidor de sites. Com softwares específicos, ele vira um servidor. Ponto. O problema é na minha casa, ou melhor, na sua casa, né? Por quê? A internet residencial que a gente tem, ela vem com limitações de upload, que é o sentido da internet ao contrário do download, né? Quando você envia arquivos, que é o que o usuário vai fazer, né? E principalmente ela vem com portas bloqueadas. Ou seja, a internet normal ela roda na porta 80, existem outras portas como a 21 e as de HTTPS que são também requisitadas o tempo todo, SSH que é 22. Todas essas portas são fechadas pelas empresas de internet residencial.
Talvez justamente para você não fazer isso, talvez por uma questão de segurança, mas eu acho que é justamente para você não explorar comercialmente uma internet residencial. Se você colocar uma internet comercial, né, de acordo com o plano de alguma empresa, essas portas vão estar liberadas. Mas na minha opinião, eu acho que não vale a pena, tá? Porque é um gasto de luz, é um gasto com uma internet muito mais cara, então é muito mais barato você alugar um servidorzinho, tanto compartilhado quanto numa máquina virtual, e você coloca todos os seus projetos, do que é muito melhor do que você estar em casa e tendo que controlar, inclusive, queda de energia e assim por diante. Tá? Primeiro passo, então, você vai alugar um servidor. Onde eu encontro isso? Google, bota lá, servidor de hospedagem, servidor VPS, hospedagem compartilhada, vai ter 1 milhão de propagandas e, né, não vou fazer propaganda de nenhuma delas, mas vai ter de vários lugares e países aí. Eu alugo um dos Estados Unidos porque é mais barato você alugar nos Estados Unidos que no Brasil. Ok, superado isso, você encontrou um servidor, você precisa também de... desculpa, antes disso, você vai, no momento que você alugar o servidor, você vai ganhar da empresa que te alugou esse servidor um ou mais IPs que te darão acesso ao servidor, como por exemplo 192.168.101.84. Eu aluguei um servidor, um compartilhado, um VPS, uma máquina dedicada, e ele vai me dar um IP que através da internet eu consigo acessar ele. Okay? Então eu tenho um IP. É claro, né, que a gente precisa acessar de alguma forma, e esse IP é o endereço, o IP fixo dele, o endereço fixo de internet dele. Então, superada essa fase, que você já tem um servidor, você já tem o IP, já sabe como acessar ele já configurado, já veio configurado ou não, ou você mesmo configurou, né? Você precisa também de um domínio. O que é o domínio? É um endereço do site, que pode ser um .com.br, um .net, um .com, .org e assim por diante, né? Onde eu consigo um domínio? Bom, no Brasil, o único lugar credenciado, né, que vende domínios é o registro.br. Claro que existem N outras empresas que também revendem domínios.br, mas o que centraliza tudo isso é o registro.br. Então, após você comprar, ou melhor, alugar um domínio registro.br, é um aluguel, né, porque você paga ele por ano, né, todo ano você tem que renovar a sua assinatura. Você passa a ser o proprietário dele quando você pagar. Existem várias outras empresas como a GoDaddy e assim por diante que também fazem serviço de domínios internacionais, que são aqueles que não terminam com .br. Então, supondo, por exemplo, que você registrou um domínio.br. Eu fui lá no endereço registro.br e escolhi o endereço lá miguel.pro.br, por exemplo. Aluguei ele, né, R$40 por ano, agora nessa época. E aí, o que você precisa fazer lá, além de comprar, ou melhor, alugar esse endereço? Você precisa lá no painel de controle dele, é um link bem fácil de achar, editar a zona DNS. Tá? Lembrando que DNS é Domain Name Server, onde a gente vai fazer a transcrição do número do IP para o endereço que você comprou. Por exemplo, imagine que eu comprei o endereço miguel.pro.br e eu quero que, quando meus usuários, meus clientes, acessem miguel.pro.br, eles encontrem o servidor que eu aluguei anteriormente, que é o 92.98.101.84. Então, lá na editar zonas DNS, eu faço justamente isso. Eu vou lá e coloco que esse meu domínio deve apontar para o 92.98.101.84. E isso, depois que eu fizer isso, o próprio registro.br ou a empresa que você comprou ou alugou o seu domínio vai propagar entre os servidores DNS essa informação. Isso pode levar algumas horas, consolidar até em 24 horas, demora algum tempo até isso funcionar muito bem, né? Mas depois que você configurou tudo certinho e depois de algumas horas, todos os servidores DNS que regem a internet, né? Eles vão estar cientes que o endereço miguel.pro.br aponta para aquele IP que você que te dá acesso ao seu servidor, tá? Em resumo, tá? Você vai precisar então arranjar um servidor de compartilhado, ou um VPS ou um dedicado, e saber o seu IP, e você precisa de um domínio com a zona DNS configurada que aponta para esse IP. Se você ir em algumas empresas de hospedagem, geralmente eles te oferecem um pacote fechado, a hospedagem com o domínio. Então, se você não quer arriscar, vem tudo prontinho, já configurado. Mas nós, como profissionais, desenvolvedores, a gente tem que saber fazer isso passo a passo, né? Geralmente esse pacote fechado IP, domínio com hospedagem é mais para o usuário final, né? Então, nós como desenvolvedores temos que saber fazer isso de forma separada também.
Então, depois que você fez isso, aí se torna simples. Eu acesso miguel.pro.br. Na realidade, não é simplesmente acessar a internet. Se eu nunca acessei esse endereço, o que eu vou fazer? Ele vai perguntar para um servidor DNS onde se encontra o endereço miguel.pro.br. Essa informação foi dada lá pelo registro.br ou por outra empresa que você alugou seu domínio, e ele vai te devolver: olha, miguel.pro.br se encontra no IP 192.98.101.84. E aí, com isso, eu consigo, através da internet, achar esse servidor que finalmente vai retornar o meu site. Simples assim, tá? Espero que vocês tenham entendido esse passo, e agora eu vou tentar mostrar para vocês como fazer de forma prática através de um servidor já configurado.